Neste vídeo, iremos falar sobre o final do Evangelho de Marcos, capítulo 16 do 9 ao 20. Você sabia que muitos teólogos e estudantes não acreditam que o final de Marcos faça parte do texto original do Novo Testamento? Muitos negam a originalidade desse texto conhecido por todos os cristãos. Iremos esclarecer sobre o porquê existe essa negação da inspiração do texto. Então vamos lá. Bom, o assunto tratado aqui é chamado de crítica textual ou manuscritologia. A manuscritologia estuda os manuscritos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O nosso texto em análise é correspondente ao Novo Testamento, e, portanto, a nossa abordagem será voltada à manuscritologia do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e existem aproximadamente 6.000 cópias de manuscritos espalhados em todo o mundo, tanto em museus, como em universidades e instituições de pesquisa textual. Os manuscritos gregos que temos atualmente possuem variações textuais, ou seja, diferenças entre si quando comparamos as cópias uma com as outras. Essas diferenças são chamadas de variantes textuais. Existem diversos tipos de variantes. Um tipo é a variante de omissão, ou seja, quando um texto é omitido na cópia por vários motivos. E Marcos 16, do 9 ao 20 é um exemplo de omissão, ou seja, ele se encontra ausente em alguns manuscritos gregos. É por esse motivo que muitos estudantes e teólogos duvidam da originalidade do final de Marcos. Simplesmente porque alguns manuscritos omitem a passagem. Mas quais seriam esses manuscritos? Bom, os manuscritos principais são basicamente três de modo geral, a saber, o Códice Vaticano, do século IV, o Códice Sinaítico também do século IV, e por fim, um manuscrito minúsculo catalogado como G.A. 304 do século XII. Esses três manuscritos não possuem o final de Marcos 16 do 9 ao 20. Algumas bíblias de estudo em notas de rodapé negam o final. Alguns comentários bíblicos de determinados autores também o negam. A Bíblia das Testemunhas de Jeová sequer possui um final de Marcos. Eles retiraram completamente o texto. A pergunta que devemos fazer é: o fato de alguns manuscritos omitirem a passagem, significa que devemos considerar como não original? Bom, a resposta é não. O fato de existir alguns manuscritos que não apresentam o texto, não significa que não seja original. Pois, pelo outro lado, existem milhares de manuscritos que apresentam o final de Marcos. Negar esse fato é fugir da objetividade das milhares de testemunhas manuscritas. Acreditamos que o final de Marcos faz parte do texto original. E para provar esse fato, um grande erudito publicou o Novo Testamento grego segundo a família 35. Nesse seu texto grego, ele nos traz algumas porcentagens sobre esse texto de Marcos. Em seu texto grego, consta que apenas 0,1% dos manuscritos gregos do Novo Testamento omitem esse final. Vejam só, a porcentagem é apenas de 0,1%. Número insignificativo. Com certeza a probabilidade de que esses manuscritos foram mal copiados é muito alta. O escriba com certeza deve ter omitido o texto por alguns motivos. Em contraste com essa porcentagem de manuscritos que omitem a passagem, o mesmo autor diz que 99,9% dos manuscritos possuem um final de Marcos. Veja que o número de manuscritos que apresentam um final é gigantesco, 99,9%. Não vamos citar todos eles, pois são inúmeros. O fato é que a maioria dos manuscritos possuem um final de Marcos. E, portanto, é um fato que esse texto faz parte do original. Negar o final de Marcos é negar a inspiração do texto. As evidências são gigantescas. Deus preservou o seu texto nas cópias manuscritas. Conclusão. O texto de Marcos capítulo 16 do 9 ao 20 faz parte do texto original do Novo Testamento. Vimos que apenas 0,1% dos manuscritos omitem a passagem. Em contrapartida, temos absurdos 99,9% dos manuscritos que apresentam o texto bíblico. Como podemos ver, a maioria esmagadora das evidências apresentam o final de Marcos como inspirado e como parte integrante da palavra de Deus. Negar a originalidade apenas porque poucos manuscritos não apresentam é fugir da objetividade e do testemunho das evidências. Bom, por hoje é só.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e confira os nossos próximos vídeos.